Olá, turma! Hoje nós vamos ter nossa segunda aula de matemática. O tema dessa aula é soma de números inteiros. Então, vamos ver um pouco sobre como somar quando eu tenho tanto números positivos como números negativos. Então, a soma com números inteiros, nós vamos ver como que ela funciona primeiro na reta numérica. Então, nós vamos pegar esse exemplo aqui. 5 negativo mais 7 positivo. Então, na reta numérica, a primeira coisa é localizar o primeiro número. Nesse caso, o 5 negativo. Nós localizamos ele e vamos marcá-los. Então, começando. Partindo do 5 negativo, eu tenho que deslocar 7 casas para o lado positivo. Nesse caso, ó, como o lado positivo é o lado direito, então eu tenho que deslocar 7 casas para o lado direito. Então, vamos lá. É como se... vamos observar dessa forma como um exemplo. Quando eu tenho um número positivo, eu estou andando as casinhas para frente. Quando eu tenho um número negativo, eu estou voltando as casinhas para trás, né? Então, como é positivo, nós vamos deslocar para o lado direito e vamos seguir em frente. Então, eu vou deslocar 7 casas. Tá no 5, vou deslocar uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Desloquei 7 casas. Nesse caso, ele parou no 2 positivo. Então, a resolução 5 negativo mais 7 positivo, 2 positivo. Fiz aqui na reta numérica. Às vezes, alguns alunos me perguntam, professora, por que que tá entre parênteses? Ah, não tem que resolver primeiro parênteses? Gente, quando se trata de números inteiros, quando você vê assim, um único número, só o sinal e o número dentro do parênteses, é só para separar. Esse parênteses, na verdade, ele não diz respeito a nada. É só porque, imagina se tivesse assim, menos 5 mais 7. Ia ficar uma coisa estranha, vocês não iam conseguir entender. Então, para não ficar esses dois sinais juntos, normalmente vem entre parênteses. Às vezes, até acontece de o segundo número está entre parênteses, o primeiro não está, porque não tem nada antes dele. Esse parênteses, ele só serve para mostrar que isso tudo é uma coisa só. O 5 e o sinal de negativo representam uma única coisa, ou seja, 5 negativo. O 7, o sinal de mais, representa uma coisa só, 7 positivo. Então, só isso. Esse parênteses, ele não altera o valor, é 2 positivo do mesmo jeito, ok? Então, não se atente tanto ao parênteses, porque não é o principal foco. O principal é isso aqui, ó. Se eu devo 5, né? 5 negativo. Se eu somar 7, eu fico com 2 positivo, ok? Próximo exemplo. Eu tenho 2 negativo, que já está marcado aqui, e eu vou somar 4 negativo. Então, lembrando, se no positivo eu caminho, né, sigo em frente, no negativo eu volto para trás. Então, a parte negativa não é a parte do lado esquerdo, então eu vou voltar 4 casas para o lado esquerdo. Então, vamos lá, eu volto 1, 2, 3, 4. Voltei 4 casas, parei no menos 6. 6 negativo. Então, 2 negativo mais 4 negativo é igual a 6 negativo. Pronto, tá feito. Então, na reta numérica é isso. Então, qualquer soma que vocês quiserem fazer, vamos dar outros exemplos. Eu tenho 5 negativo mais, vamos pensar aqui, mais 8 positivo. Então, se o 8 é positivo, eu desloco ele para o lado direito. Então, eu vou deslocar 8 casas. Eu estou no 5 negativo, vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 3 positivo. Ou então, se eu tenho 4 positivo mais 8 negativo, 8 negativo eu desloco para o lado esquerdo. Eu vou voltar 8 casas. Então, eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E parei no 4 negativo, ok? Então, sempre é assim, eu vou deslocar para o lado esquerdo, sempre que eu estiver fazendo uma soma com um número negativo, e para o lado direito, quando eu estou somando um número positivo. Notem que quando eu desloco de um número negativo para o lado direito, esse número tende a diminuir.
quando eu desloco de um número negativo para o lado esquerdo, ele tende a aumentar no valor absoluto, tá? Então, o mesmo acontece aqui, ó. Se eu tô com o número do lado positivo e vou deslocar para o lado direito, ele vai aumentar. E aí aumenta no valor absoluto e também no valor com sinal. Se eu desloco para o lado esquerdo, ele tende a diminuir. Então, o que nós descobrimos com isso? Para calcular, quando os sinais são iguais, lembra que eu falei? Quando eu estou no negativo e desloco para o lado esquerdo, quando os sinais são iguais, eu vou somar os valores e vou manter o mesmo sinal, eu não altero o sinal. Quando os sinais são diferentes, eu vou subtrair os valores, lembra que diminuía? E vou manter o sinal do número de maior valor absoluto. Só para dar uma retomada com vocês, valor absoluto é o valor sem o sinal. Então, se eu for comparar 2 positivo com 5 negativo, o 2 positivo, lógico que é maior, porque como nós vimos, qualquer número positivo é maior do que os negativos. Porém, quando eu falo em valor absoluto, eu não levo em consideração o sinal. Então, 2 positivo e 5 negativo, o 2 é um número menor do que 5 no normal, né, no valor absoluto. Então, o 5 vai ser um número maior, mas só no valor absoluto, porque, na verdade, qualquer número negativo vai ser menor. Olha só aqui o exemplo. Eu tenho 5 negativo, mais 7 positivo, que foi aquele primeiro exemplo que nós fizemos na reta numérica. Eu vou fazer uma conta de menos, aqui ó, os sinais são diferentes, então eu vou subtrair, conta de menos. Sempre que eu vou fazer uma subtração, eu sempre tenho que tirar do número maior o número menor. Não tem como de 5 eu tirar 7 de nenhuma forma. Então, eu vou fazer 7 menos 5. 7 tira 5, vai dar 2, ok? Por que positivo? Porque o número de maior valor absoluto é 7. E qual é o sinal do 7? Positivo. Então, minha resposta é positiva. Próximo exemplo que nós fizemos na reta. 2 negativo mais 4 negativo. Então, nesse caso, são sinais iguais. Eu só somo os valores. 2 mais 4, 6. E aí, eu mantenho o mesmo sinal que está aqui. Então, isso vale para os positivos ou negativos. Se tivesse mais 2, mais 4, somar os valores. E aí, a única diferença é que a resposta ia ser positiva. Ok? Se aqui fosse mais 5 com menos 7, eu ia fazer 7 menos 5, 2. E como o maior seria negativo, a resposta seria negativa. Então, esse é o nosso modelo, tá? Então, se vocês usarem essa regrinha, não precisa desenhar, senão você pensar assim, professora, toda aula eu vou ter que desenhar aquela reta para ir deslocando? Não. Decora essa regra aqui, ó. Sinais iguais, soma e mantém o sinal. Sinais diferentes, subtrai e mantém o valor do número de maior valor absoluto. Mantém o sinal do número de maior valor absoluto, ok? Fazendo isso, vocês não vão ter nenhum problema para fazer as contas. Então, agora eu vou deixar aí na descrição para você, no enunciado para vocês, alguns exercícios para vocês fazerem. E aí, qualquer dúvida, é só me perguntar durante as nossas aulas, que conforme o horário aí demarcado.